CBN, Emprego e Oportunidades. E quem já pensou em trabalhar numa grande empresa, claro, com acesso a um bom plano de saúde, as chances de promoção e ainda por cima sem ir ao escritório? Pois é, o tema de hoje do Emprego e Oportunidades são os empregos dos sonhos. Já tem uma lista aí com alguns deles, não é? Dilma Socioli, nossa especialista em recursos humanos, bom dia para você. Bom dia, Régia, bom dia, Sandra. Bom dia. Essa é uma pesquisa que foi feita por uma consultoria de recrutamento e seleção. Ela ouviu 6.300 pessoas no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru e traçou aqui, né, qual é o emprego dos sonhos, né, do brasileiro, né? E como você disse, né, essa questão por exemplo, das empresas que oferecem plano de saúde, esses benefícios são os mais cobiçados por 77% dos participantes do estudo, né? Cerca de 90% dos candidatos brasileiros procuram por trabalho fixo, à frente de contratos temporários, com 41%, e modelo freelance, 21%. E em torno de 49% dos entrevistados buscam oportunidades em grandes companhias, enquanto 45% desejam trabalhar em pequenas e médias empresas. As startups, por sua vez, são desejadas por apenas 5,5% dos entrevistados, né? Então, esse estudo traz assim, uma série de informações aqui, né, sobre o emprego dos sonhos, né, e eu estava acompanhando aí um pouquinho da entrevista anterior, né, essa questão de quem começa no trabalho, né, e depois quer conquistar tudo isso, né, é muito mais como é que essas pessoas se preparam, né, para trabalhar em grandes empresas, para trabalhar em médias empresas, e o que eles precisam ter, né. Então aqui a gente está falando do sonho, mas para conquistar esse sonho precisa de um esforço muito grande, né, para buscar essas oportunidades, porque são vagas que exigem bastante, né, dos profissionais, né, tanto nas grandes como nas médias empresas e nas startups também, né, enfim, todo tipo de organização. A gente precisa de profissionais diferentes, né, com outros talentos, com outras qualificações, né, que estejam prontos para esse novo mercado que se abre aí para ele poder de fato, conquistar esse emprego dos sonhos aqui, né? Até porque existe a concorrência. E como essa pesquisa traz aí de realidades diferentes, considerando, né, os países diferentes, mas com interesses em comum, né, Dimas? Exatamente. Eu acho que, e assim, como a gente pode concorrer em qualquer vaga no mundo todo hoje, né? Se você, obviamente, tiver as habilidades, os conhecimentos, por exemplo, tiver uma segunda língua, uma terceira língua, né? É possível você conquistar esse trabalho em qualquer outro lugar e você vai concorrer com profissionais do mundo todo. Tem gente de olho também no mercado do Brasil, dependendo da posição. Esse profissional brasileiro concorre com profissionais de outros países também para a mesma posição, né? Sim, e quando a gente fala da necessidade de capacitação, também gera aquele conflito de pessoas que acabam estudando muito, se especializando muito e às vezes não conseguem também ser inseridas no mercado de trabalho diante da concorrência daqueles que estão vivenciando a prática. Exatamente. É muito além do diploma, né? Então, assim, você precisa ter a formação, mas você precisa ter a aplicação prática desse conhecimento. Se você não conseguir transformar o seu conhecimento em resultado, de fato, você tem só uma parte, né, da competência definida, né? Então, você precisa experimentar todo o seu conhecimento dentro das organizações e ter sucesso para você, de fato, conseguir conquistar as melhores opções, as melhores vagas do mercado, né? Então, só estudar também, ele é só parte do objetivo que eu preciso conquistar. Eu preciso estudar e preciso aplicar esse conhecimento nas empresas, né? Uhum. Aí na pesquisa traz, né, que as empresas dos sonhos dos brasileiros é aquela que oferece oportunidade de treinamento e desenvolvimento pessoal. Dima, será que as empresas estão atentas também ao resultado desses levantamentos? A maioria das grandes empresas está assim, quando eu falo grande, eu estou incluindo as médias e pequenas empresas aqui, porque elas sabem disso também. É óbvio que o recurso é menor, né? Então, se a empresa é menor, o recurso que ela tem para fazer investimento, por exemplo,
em desenvolvimento das pessoas é diferente de uma empresa grande. Agora, elas estão muito focadas naquilo que elas precisam, né? Então, por exemplo, eu adoto uma nova tecnologia na minha empresa, implanto um software, por exemplo, e o meu pessoal não tinha conhecimento daquele software, esse investimento que ela vai fazer. O investimento educacional, que é pós-graduação, até as empresas ainda praticam isso, né? Mas muito focado na necessidade delas, né? Então, um pouco que o candidato ou o profissional não vai ter muita escolha, ou eu faço isso ou eu faço isso, né? Então, aquela escolha dele é o investimento dele, ele que precisa fazer. Mas, de fato, as empresas têm buscado cada vez mais isso. É óbvio que a gente ainda tem muitas empresas que não têm, por exemplo, plano de carreira, não conseguem fazer um processo adequado de recrutamento e seleção, de onboarding, né, de adaptação desse profissional dentro da organização. Então, muitas empresas precisam ficar atentas a isso também. Às vezes elas contratam, fazem um processo interessante, contratam boas pessoas, mas elas vão embora logo. A gente já falou aqui, por exemplo, que a gente faz um estudo aqui com mais de 800 empresas e quase 80% das pessoas saem até o segundo ano, né, de contrato na empresa. Então, a empresa não consegue fazer essa retenção de pessoal, porque falta política de carreira, porque falta política de desenvolvimento, né? Então, as empresas precisam avançar muito nisso. Mas é importante o profissional entender que parte desse investimento ainda precisa ser dele. Aquilo que é do sonho dele, ele precisa reservar parte do recurso e fazer a formação que ele quer fazer, né? Independente da empresa ajudar ou não nesse sentido, ou ela ter um plano de desenvolvimento ou não nesse sentido. Mas é óbvio que isso faz com que o profissional fique mais na empresa se ela tiver bons atrativos para manter ele lá, né? Talvez precise um empurrãozinho, né, Dimas? Como a gente via antes da pandemia, muitas empresas tinham um know-how já de oferecer esse trabalho home office, né? E depois da pandemia, todas praticamente precisaram aprender, inovar e oferecer essa possibilidade. Tanto é que a pesquisa indica isso. Caiu no gosto dos funcionários e muita gente buscando isso para ter mais qualidade de vida também. Sim, sem dúvida. Tem profissionais que não aceitam outro trabalho a não ser esse, mas ele pode fazer isso, porque ele tem as qualificações que o mercado oferece. Então, se ele tem as qualificações, ele pode, fazer essa opção. Falar, olha, ou ofertar isso, né, para o mercado de trabalho. Eu trabalho para você sim, mas eu quero trabalhar na minha casa, home office, por exemplo. Então, se eu tiver muita qualificação, o mercado aceita isso. Se eu não tiver, ou eu for trabalhar em operações que não dá para fazer isso fora da empresa, eu vou ter que trabalhar dentro da organização. Mas, de fato, as empresas abriram, você tem razão, elas abriram esse leque, né, essa oportunidade, essa opção, né, para as pessoas trabalharem fora também, não necessariamente dentro dos escritórios. E em algumas situações é mais econômico, inclusive, para ela fazer isso, né? E aí, Dimas, o que me chama a atenção também na pesquisa é a forma que essas pessoas utilizam para buscar as vagas, hoje liderando sites de recrutamento, mas tinha muita questão do QI, né? Quem indica, das relações, dos contatos, né? Tem tudo isso, né? Mas hoje o processo ficou um processo mais automatizado, né? Então, perdeu um pouco. Ainda existem empresas, é óbvio que a indicação ainda é muito interessante, é importante você fazer a sua rede de network, de relacionamento, né? É muito importante você manter isso, porque as pessoas conhecem o seu trabalho e podem validar. Então, num processo de seleção, mesmo que ele seja, por exemplo, via um site de recrutamento, né, uma plataforma de recrutamento e seleção, na decisão final vai pesar a sua indicação, vai pesar quem conhece você, né, vai pesar a sua habilidade no processo de entrevista final. Então, a primeira triagem é uma triagem feita muito pelo processo, né, de recrutamento e seleção automatizado, mas no final vai pesar essa questão do relacionamento. Então, é importante você manter as duas coisas. Faça isso via o que a empresa está indicando, mas é importante que a sua rede de relacionamento também seja cada vez maior para as pessoas validarem o seu conhecimento, aquilo que você sabe fazer, né?
É isso. Dimas Pacioli, obrigada pela orientação desta semana e até a próxima segunda. Até a próxima segunda. Grande abraço a vocês e a todos. Bom dia, até mais.